Olá, pessoal. Boa noite. Olá, doutor Gustavo. Olá, Tiago. Ao vivo aqui pelo Instagram da OAB Olinda com mais uma live incrível. Eu vou dar só 5 minutinhos para todo mundo ir compartilhando essa live, para a gente ir chamando todo mundo para participar de um tema tão rico, tão importante, né? Que é o transtorno do espectro autismo. Vamos encaminhando essa live para que a gente possa estar adicionando os participantes e fazendo a abertura aqui para vocês. Tá bom? Vamos dar só 5 minutinhos. Deixa eu ir. Doutor Gustavo já está presente aqui. Franklin já está presente. Doutor Gustavo já fez a solicitação aqui. Doutor Diego também. Gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila Campelo. Eu sou presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, tá? Vou conduzir um pouco essa live aqui para vocês, para que a gente traga informação, para que essa informação traga inclusão. E quem tiver dúvidas, a gente vai fazer um formato de live de 30 minutinhos. Seja bem-vinda, Rayane. Seja bem-vinda. A gente vai fazer uma live no formato de 30 minutinhos. E quem tiver alguma pergunta para Dr. Gustavo, para Franklin ou para Dr. Diego, a gente vai fazer ela em seguida, quando terminar esses 30 minutinhos, tá bom? Deixa eu só ir colocando os participantes na live que eu apresento a vocês, quem vai estar conosco. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu ver se foi todo mundo. Acho que tá todo mundo. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor Franklin. Boa noite, doutor Diego. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Sejam Franklin. Boa noite, Diego. bem-vindos. Eu só vou apresentar um pouquinho de vocês, que eu acho que dispensa, né? As apresentações, que todo mundo está bem acostumado quando se trata do autismo, de ver esses rostinhos aqui presentes, mas eu vou dar uma breve introdução aqui. Dr. Franklin é fundador do Liga Terra, advogados que defendem os autistas, né? Pai do Benjamin, que eu acho que esse é o título mais importante, né, Dr. Franklin? E aí já vem nessa luta há bastante tempo. Dr. Gustavo é médico pediatra, residência médica em neurologia pediátrica, já vem aí há bastante tempo lidando com os autistas. E Dr. Diego Gomes, que é advogado especialista em direito do autismo. A gente vai fazer um formato de live de 30 minutos. E aí, quem tiver perguntas, eu vou anotando aqui para poder, no final desses 30 minutos, fazer a vocês. Combinado? Combinado. Então, fiquem à Combinadíssimo. vontade para iniciar a live. Eu queria agradecer também ao pessoal da OAB, presidente Juliana, que está aqui presente, Maria Augusta, todos que nos dão suporte para que essa live acontecesse. E fiquem à vontade. Vamos embora, que a gente tem muito assunto para trabalhar. Primeiro, nossos convidados, né? As 11, doutor Gustavo. Boa noite, pessoal. Eu agradeço muito o convite, né, em nome de Franklin e toda a equipe da OAB, mais uma vez falando sobre o autismo, né? O tema é muito importante, informação para inclusão. E hoje mesmo eu estava revendo aquele parecer da
CNE, do Conselho Nacional da Educação, e vi o quanto o trabalho, o debate multidisciplinar é importante, né? E muito me honra estar aqui com vocês, do direito, né? Da educação também. Franklin é aí multimídia, multifacetado, e eu fazer da participação da parte médica, né? Então, fico à disposição para as dúvidas e para a participação aqui. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite ao nosso presidente, boa noite ao doutor Franklin, boa noite ao nosso médico. Feliz em estar aqui participando dessa live, a primeira aqui da Comissão de Saúde, Pessoal com Deficiência de Olinda, crescer esse ano, e estamos aqui para a gente debater temas jurídicos, entender e expor para nossos ouvintes, as mães, os pais aqui que estão assistindo essa live, tirar algumas dúvidas. Eu não estou conseguindo ver, doutor Diego. Vocês estão vendo? Eu tô vendo todos. Tô vendo os Eu só estou vendo três pessoas aqui, menos o Diego. Engraçado isso. Deve ser alguma coisa do Instagram, que eu só estou vendo você, Franklin. Nem Diego, nem Priscila. Estou vendo, mas os ouço bem. Mas tá me escutando? Ouço bem. Estou vendo. Pronto. Estou ouvindo os dois. Pronto. Então, perfeito. Então, podem dar continuidade. Bem, aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Franklin Façanha, eu estou como secretário-geral da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Olinda. Como vocês podem perceber pelos meus extras, eu não consegui tirar nem a roupa ainda, mudei a gravata, só tirei a gravata, porque aí já estava apertando, né? E hoje um assunto que é minha causa de vida, meu motivo de estudo, principalmente lá de um grande amigo, que é o Dr. Gustavo, uma pessoa querida, próxima, e que eu sei que ele traz muito conhecimento aqui para a gente hoje em relação ao que é o autismo, e aí a gente tem que levar em consideração que temos aqui pessoas, tanto advogados, como pais, mães, e aí a gente tem que colocar uma informação bem pulverizada, certo? Então, se você me permite, Priscila, eu queria até começar a live perguntando para o Dr. Gustavo hoje a grande dificuldade enfrentada hoje pelas famílias em relação ao diagnóstico médico, né? Como é esse perfil hoje dessas famílias que chegam para o senhor? Desde aquelas primeiras famílias que a primeira consulta, ou aquelas pessoas que já estão há muito tempo na luta hoje, como é que você pode trazer para a gente, doutor Gustavo, essa impressão sua a respeito desse público que lhe procura hoje a respeito de diagnóstico? Perfeito. Veja, o diagnóstico é o gargalo mais apertado na questão do autismo. A gente tem uma demanda reprimida de diagnósticos enorme, é incalculável, a gente só pode assim, estimar, né? No Brasil não temos estudos recentes, nem fidedignos, mas a gente ainda se baseia na estatística americana de prevalência de uma criança a cada 36 tem diagnóstico do autismo até os 8 anos. Então temos aí um déficit de diagnósticos enorme. Você está por dentro desses números, né, Franklin? Buscando diagnóstico de crianças e adolescentes com autismo pelo censo escolar, não corresponde à faixa de diagnósticos que ainda deveríamos ter. Então, há uma necessidade grande de diagnósticos, e isso se reflete na própria jornada da família. É muito comum, após observações da escola, após observações de familiares ou de outros profissionais, a criança ser encaminhada a um médico, a qualquer médico, né, que vai postergando esse diagnóstico, além dela ser encaminhada tardiamente, né, a média de diagnóstico no Brasil é acima dos 5 anos, ela é colocada como investigação ad eternum, para sempre. Então passa por um médico da atenção básica,
que manda para uma equipe multidisciplinar, o que é importante, né? Mas não orienta a família a possibilidade desse diagnóstico. A equipe multidisciplinar muitas vezes manda esses dados para o médico, mesmo assim o médico não fecha diagnóstico. Da atenção básica, o médico encaminha para um especialista, ou um pediatra, ou um neuropediatra. Se for no SUS, é bem demorado isso. Se for pelo convênio, está sendo quase igual ao SUS. E quando chega na neuropediatria, já na maioria das vezes, um diagnóstico não tão precoce. Ainda não digo que seja tardio. Hoje a gente tem também os diagnósticos na adolescência e vida adulta, que seriam diagnósticos assim, tardios, mas é importante se fazer o diagnóstico precoce e fazer de tudo para abreviar a jornada dessa família, né, em busca do diagnóstico, porque apenas com a identificação, com o diagnóstico médico, é que a criança vai poder usufruir dos direitos, né, que tem e do tratamento que é necessário que ela merece. Perfeito. Perfeito, Tom. Isso é importante porque hoje nosso grande gargalo dentro da área do direito médico e da saúde está relacionado justamente à busca da efetivação desses direitos, né? O que a gente até debate muito, que é a questão do que adianta ter um laudo no papel se a gente não consegue acessar aquelas terapias. Então fica uma questão em que a gente tem que trabalhar em duas searas. A gente tem que tanto convencer essa família a, o mais rápido possível, sair de uma possível fase de negação, de luto, para partir para a fase propriamente da luta, e aí é quando a gente enfrenta as nossas dificuldades no judiciário. Mas o que é muito importante saber é que a partir dos 6 meses de idade, a gente já consegue identificar sinais característicos do TEA. E é importante a gente pulverizar essa informação sobre sinais característicos, porque todas as diretrizes, seja ela da OMS, seja ela dos estudos americanos, que estão bem mais avançados que a gente, as meta-análises da PubMed, da Cochrane, né? A última foi 2022, não foi, Gustavo? A última... Pronto, a última meta-análise da Cochrane de 2022 também traz como critérios de diagnóstico como melhoria do prognóstico quando as intervenções são colocadas e realizadas em idades mais ternas. Ou seja, quanto mais cedo a gente descobrir e identificar, melhor será para a melhoria do quadro clínico desse autista. Então, hoje, a gente saber identificar e poder encaminhar para o profissional adequado é um dos grandes diferenciais. Eu posso utilizar do meu exemplo, né? Depois que a gente conheceu o Dr. Gustavo, que a gente começou a ter acesso ao laudo completo, que a gente começou a brigar para ter laudo completo e que ele conseguiu ter as 40 horas de tratamento e todas as terapias que são indicadas, a evolução de Benjamin ela foi exponencial. Então, hoje, com 9 anos de idade, ele já conseguiu adquirir uma independência tão grande que hoje a gente já pensa em mudar o modelo clínico de atendimento para o ambiente naturalístico. Ou seja, a gente já está evoluindo nessa transição de tratamento porque a gente identificou muito cedo, né? E aí eu queria até passar a palavra para o Diego se ele queria acrescentar mais alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Se existe alguma possibilidade, até uma dúvida de algumas mães e pais, no atendimento básico, os médicos eles tiram algum tipo de especialidade para, pelo menos, iniciar uma investigação, não sei se pelo enxete, de alguma forma existe, para a gente tentar otimizar esse diagnóstico. Veja, na atenção básica, né, você vai ter algumas linhas de cuidado. Tem ali a linha de cuidado com a pessoa idosa, a linha de cuidado com pessoas com condições crônicas, com diabetes, hipertensão, tem a linha de cuidado de saúde da mulher, tem a linha de cuidado de atenção à infância. E aí, na atenção básica, o médico pode aplicar, e já é lei,
a aplicação do MChat antes dos 18 meses. Tá? Tem que fazer essa triagem. É um instrumento não de diagnóstico, mas é um instrumento de triagem, de screening. Né? Somente com o MChat ele não vai dar o diagnóstico, porque o diagnóstico hoje ainda se firma em características clínicas. Por que isso? Porque há crianças que o médico lá aplica o MChat e não conseguiu bater ali o score necessário para um diagnóstico por esse instrumento de triagem. Mas mesmo assim, há sinais suficientes para um diagnóstico clínico. Né? Quando a criança chega no MChat pontual o suficiente para dizer, realmente, pelo MChat alto grau de suspeição, até eles mudaram para grau de suspeição. Então, o médico pode fazer um rastreio para saber se a criança apresenta assim, déficits de comunicação, interação social, além de comportamentos específicos do autismo, que são aqueles comportamentos repetitivos, né, interesses restritos, para poder fazer um diagnóstico ainda na atenção básica. O que acontece é que muitos médicos ainda não se sentem seguros ou fazendo esse diagnóstico, sabe que a criança mais adiante vai encontrar empecilhos do tipo, tem que ser um diagnóstico de um especialista, né? Há muitos desses subterfúgios para o acesso, por exemplo, aos serviços de transporte. Né? Tem laudo de serviço de transporte que pede que seja dado um laudo do especialista. Né? Tem planos de saúde que barram o acesso a terapias porque o laudo não foi dado por um neuropediatra, mas foi dado por um pediatra, foi dado por um médico da saúde básica, né, da atenção básica. Mas é possível. Agora a gente tem que esclarecer que o diagnóstico pode ser feito por qualquer médico que se sinta preparado, seguro, não precisa ser necessariamente um psiquiatra infantil, um pediatra ou um neuropediatra. Quando esse médico pressente que há uma necessidade de encaminhamento, ele deve procurar fazer com que esse encaminhamento seja feito o mais rápido possível. Né? Todo médico que trabalha na atenção básica sabe o quanto demora para a criança alcançar o especialista. Então ele vai ponderar assim, nossa, eu vejo muitos sinais suficientemente convincentes para mim para se ter o diagnóstico do autismo. Por que não antecipar, né? E assim, abreviar a jornada dessa família. Como ele é um médico ali da comunidade, ele vai ficar vendo essa criança com certa frequência, né? Então ele pode retirar o diagnóstico dele, isso não é pecado. Né? Ele pode chegar e convencer a família, olha, realmente eu me precipitei, eu dei esse diagnóstico, eu vejo que o seu filho está desenvolvendo de uma forma mais típica, naquele momento pode ter sido outro tipo de diagnóstico, entende? Mas é possível fazer esse diagnóstico de atenção básica. Outro ponto é que é muito fácil hoje se acessar o médico especialista também, né? Eu mesmo forneço meus serviços por telemedicina, né? Tem uma agenda, né, facilmente acessável pela internet. Então, a família pode chegar lá, ver os dias que estão disponíveis para consulta e fazer o diagnóstico. Já dei diagnósticos de famílias em todos os estados do Brasil, Roraima, Amapá, Acre, Amazonas, fora do Brasil, familiares pacientes, né, filhos de brasileiros que moram no exterior, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, onde é difícil também acessar o especialista, eles preferiram fazer o diagnóstico via telemedicina, que é totalmente possível. Eu falo para aqueles que estão envolvidos nessa barreira, nessa luta de abreviar a jornada para o diagnóstico, eu falo sempre que não tem acesso hoje ao diagnóstico rápido a família que realmente não tem conhecimento. Não vou dizer, nem que não quer, porque toda família quer, mas não tem conhecimento, não sabe que pode fazer telemedicina, não sabe que pode acessar na medicina privada, como a gente chama out of pocket, pagando o seu próprio bolso, o diagnóstico, que no papel mesmo, na caneta, assim, vai sair menos custoso pagar uma consulta, né, por mais valorosa que ela seja, cara que ela seja, do que esperar 6, 9, 12 meses para um diagnóstico, um possível diagnóstico na rede conveniada ou na rede pública.
Doutor Gustavo, Gustavo, me permita só uma observação, como vocês estavam falando, e o que a gente percebe, a gente que está de fora, vendo essa movimentação das mães e dos pais atípicos, é que são diversas barreiras, né? Primeiro tem aí a fase do luto, depois tem a fase de você procurar o profissional adequado para que ele possa fazer um laudo, um relatório médico para que o filho tenha aquele tratamento individualizado. Lembrando que porque cada paciente vai ter o seu tratamento individualizado com as suas necessidades. E aí a gente tem essa dificuldade também, porque seja no ambiente SUS ou seja no ambiente da saúde suplementar, né, que são dos planos de saúde, a gente encontra essas barreiras, porque hoje em dia, por mais que o médico, por mais que vocês passem o tratamento necessário para a criança, os médicos eles tendem a querer diminuir sessões, diminuir a necessidade dos profissionais, né? Então a gente encontra essas dificuldades. Muitas reclamações dessas mães e dos pais atípicos. Interessante essa sua colocação, tá? Em relação à luta dos pais e das mães, é porque realmente a gente enfrenta tantas barreiras, mas hoje, repare, a primeira que a gente tem que transpor é a barreira do conhecimento. Então, por isso que essas lives são tão importantes para fazer frente a essa população. Mas eu acho que uma pergunta que o doutor Gustavo deve receber muito, e eu acho importante até para ele poder trazer para a gente, quando ele fala sobre telemedicina, se hoje, dentro da sua experiência, é possível dar laudo na primeira consulta e ainda por telemedicina? É sim, possível. Eu respondo sem medo, tá? É possível, desde que o médico se disponha a ouvir essa família, né, colher os dados necessários para o diagnóstico. Tem muita gente que fala, mas como é que vai ser? Meu filho não fica parado na câmera. Pelo amor de Deus, não é a criança que vai fornecer os dados para o médico, né? Muitas vezes a criança tem 2, 3 aninhos, está ali ainda com dificuldade de se comunicar. São os pais, os familiares, relatórios de professores, relatórios de terapeutas que porventura já acompanham a criança. É muito comum também eu receber já criança com laudo, agora com aquele laudo de 2 linhas, assim, fulaninho, tantos anos, tem verso 84. E a família quer entender o que é aquilo, né? O que é que significa esse laudo e, tendo recebido o diagnóstico, para onde ir. Então, a consulta não é só para o diagnóstico, é uma consulta de orientação, de direcionamento. Isso pode ser feito na primeira consulta. E quais são os artifícios que eu uso para conseguir esses dados da criança? Então, hoje já é validado diversos protocolos de atendimento assíncrono, ou seja, a criança é avaliada fora do horário da teleconsulta. A família pode fazer vídeos de 3 a 5 minutos, de 10 minutos, de momentos onde a criança esteja brincando com outras crianças, brincando sozinha, brincando com adultos, nas refeições. Qual médico que numa consulta presencial, né, tradicional, vai ver a criança comendo o almoço, o jantar, e as dificuldades que aparecem, né, nesse tipo de horário? Pode também enviar vídeos de comportamentos atípicos que precisam ser analisados. Aí você vê estereotipias, como flappings, ecolalias, criança tendo convulsões nos vídeos, né, manifestações epiléticas que o médico pode avaliar previamente, né? Então, você tem vídeos, relatórios, a própria consulta, pelo tempo que for necessário, e aí sim, e até laudos médicos antecipados, aí você consegue ter um diagnóstico firmado com o direcionamento preciso para o tratamento, né? Não sou eu que digo, nos Estados Unidos isso tem mais de 50 anos que é feito por doutora Geraldine Downson, né? Quem não conhece Geraldine Downson, Sally Rogers, que assim, inventaram em Denver, ela fazia diagnósticos e acompanhava tratamentos por VHS. E ela gostava de ver o VHS ou o Super 8, que era a antiga forma de gravar os vídeos,
das crianças em seu primeiro aniversário, porque lá nos Estados Unidos é meio padrão, assim, os aniversários são meio iguais. Não é como no Brasil, que tem uma festa de um tipo, uma festa de um tipo, mas lá o aniversário de um aninho era padrão e ela observava os comportamentos infantis. Já no início da década de 80 já era feito dessa forma. E é até bom lembrar que a Geraldine Dawson, que é uma das inventoras do método Denver, para quem não sabe, o Denver é uma modalidade de intervenção precoce em crianças em idades de até 5 anos de idade, né? E ela falava que ela atendia pacientes por carta, que naquela época a telemedicina assíncrona ela era feita por meio de troca de relatórios por carta. Exato. Então, tinha isso também. E aí hoje o pessoal reclama porque é pelo vídeo. Então a gente precisa desmistificar isso e aumentar os critérios diagnósticos. E até puxei um gancho, Gustavo. Pode falar, desculpa. Ainda vou mais longe, ó. Léo Kanner deu o diagnóstico do primeiro autista, certo? Que foi lá o Ronald Triplett, o primeiro autista, através de uma carta de 33 laudas que o pai enviou na década de 30. Antes da primeira consulta presencial, o pai já tinha feito uma teleconsulta com o Léo Kanner, que foi por carta datilografada com 33 laudas. E parte dessa carta está no primeiro trabalho que descreveu o autismo, né, de Léo Kanner ali na década de 40. Então, a consulta foi na década de 30, ele só foi juntar as pecinhas 10 anos depois e fez o primeiro artigo descrevendo o autismo. Ou seja, telemedicina e autismo, né, se fundem ao longo da história médica. Então, a gente tem que desmistificar o uso da telemedicina para o diagnóstico e acompanhamento das crianças, né? Gustavo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aqui estão chegando as perguntas e eu vou disparando aqui, que pelas mesmas dúvidas, assim, do processo mesmo, em relação quando você identifica uma criança. A primeira existe idade mínima para diagnosticar? Não existe não. Tá? Você percebe os sinais bem precocemente. Franklin falou aí, 6 meses já é possível. Eu tive pacientes que eu pude fazer o diagnóstico aos 9 meses. Os pais já tinham passado por isso, né? Eu estou vendo o mesmo filme, porque já tinham um filho com autismo, que eu diagnostiquei precoce. E aí, aos 6 meses, eles viram esses primeiros sinais, aos 9 meses não aguentaram esperar, e a gente pode fazer o diagnóstico, inclusive com teste genético. Agora, como o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da criança, e isso exige a observação em certas etapas no tempo, né? O diagnóstico não é uma foto. Você tem que ver um filme, uma narrativa do desenvolvimento. O neuropediatra experiente sabe sair desses pitfalls, dessas armadilhas, do diagnóstico extremamente precoce, não sendo autismo. Agora, quando a família já percebe sinais suficientemente importantes, é bom procurar um especialista e fazer o acompanhamento. Né? Caso não dê para fechar o diagnóstico tão cedo, né, antes de 1 aninho, você vai administrar o tratamento, porque existem possibilidades N diagnósticas, né? Atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, atraso global de desenvolvimento, transtornos comportamentais, e vai traçar o tratamento mediante a demanda que for apresentada. Então, se a criança com 9 meses tem um comportamento inadequado, de bater a cabecinha quando frustrada, vamos encaminhar a um acompanhamento adequado. Não precisa ter o diagnóstico do autismo para fazer o tratamento, tá? É isso que muitas famílias pedem. Doutor, pelo amor de Deus, meu filho tem TDAH, já diagnosticado, mas bota aqui autismo para ele fazer um tratamento adequado. Então, gente, cada condição tem o seu diagnóstico, cada observação que o médico faz é possível se ter esse diagnóstico e encaminhar ao tratamento necessário. Então, não tem idade mínima para se ter o diagnóstico, nem tem idade máxima, visto o diagnóstico hoje na vida adulta e na terceira idade. Agora, observando precocemente os sinais, você vai ter melhores resultados. Perfeito. Deixa eu fazer outra pergunta que fizeram aqui. Pode uma criança ser autista e ainda assim socializar com outras crianças?
Olha, tem um conceito aí que a gente tem que ver o que é socializar. O que diz nos critérios diagnósticos? Déficit na reciprocidade social. A pessoal encara isso como socializar, certo? Pode uma criança ser autista e socializar. Agora, qual a qualidade dessa socialização? Por exemplo, teve uma mãe que veio com esse tipo de defesa, né? De negação. Olha, meu filho está com dificuldade de comunicação, tem dificuldades escolares, tem comportamentos repetitivos, mas ele socializa com todo mundo. O que é isso, socializar com todo mundo? Ah, doutor, ele dá bundinha até para o mendigo da rua. Isso não é socializar, isso não é ser extremamente social, tá? Isso é um comportamento social inadequado, né? Tem que ver se essa socialização que ela diz é falar com quem ele nem conhece e falar de uma forma não recíproca, né? Ou seja, está passando a pessoa com a cara fechada, o menino chega lá, bom dia, qual é o seu nome? Você gosta de dinossauro? Entendeu? Isso é uma característica do autismo mesmo, né? É bem comum esse diálogo, essa socialização do autista, abordar pessoas estranhas com esse tipo de diálogo. Então tem que ver o tipo de socialização, a qualidade dessa socialização e não usar habilidades que porventura a criança tenha para negar totalmente um outro conjunto de sinais que é observado. Uma coisa muito comum é dizer assim, o senhor está dizendo que ele é autista, mas ele olha nos olhos. Ou seja, um único sinal, né, fora daquela caixinha, invalidando todo o conjunto de sinais que já foi observado, de déficit de comunicação, déficit de reciprocidade social, comportamentos inadequados e repetitivos, interesses restritos, mas olha nos olhos. Isso aí invalida o diagnóstico. E para vocês ainda ficarem mais impressionados, gente, tem autista que fala também. É o que muita gente né, usa como invalidador do diagnóstico, mas ele fala. Pois é, tem autistas que falam. A gente tem que ver como foi o desenvolvimento dessa comunicação, que às vezes você aborda a família com criança de 8 anos que está falando, mas começou a desenvolver o comportamento verbal com 4, com 5, e deu um desenvolvimento grande, e com 8 anos você não percebe quanto foi difícil para ele chegar até lá. Eu tenho uma preocupação, doutor. Meu radar está saindo um pouquinho baixo, mas eu estou tocando aqui no fone. Algumas mães não têm acesso ao Respiridona. Algumas mães que dependem do município, do SUS e tal. E eu estou ouvindo algumas mães que estão dando Respiridona para os seus filhos sem a prescrição. Eu queria saber o que isso pode acarretar, os cuidados que devem ter, as consequências negativas. No caso, tem mãe sem acesso e tem mãe com acesso demais, né? Exato. Não, aí tem mães... No estado tem que ter a prescrição para poder ter acesso. Aí tem umas mães que não têm essa prescrição e estão comprando avulso e medicando sem essa prescrição. E a criança não tem indicação do uso, no caso. Isso, perfeito. Quando a criança não tem indicação do uso, né? Porque a primeira linha de tratamento é a intervenção não medicamentosa. A gente está toda essa discussão aqui de diagnóstico, acesso ao tratamento adequado. Qual é o tratamento de primeira linha? É a intervenção não medicamentosa. Meu filho não está conseguindo acessar o tratamento de primeira linha, mas tem uma mãe ali que dá risperidona para o filho dela, eu vou dar para o meu. Será que funciona? Funciona, a medicação é para realmente ajudar no manejo comportamental. Só que isso é um engodo, tá? É vender falsas esperanças, porque com o tempo a criança vai necessitar de doses cada dia mais altas e sem acesso ao tratamento de primeira linha, vai depender da medicação, vai passando-se o tempo de intervenção adequada e ela não melhora, ela vai estar medicada o tempo todo. E a ideia é a criança não necessitar da medicação em doses altas, nem por toda a vida. Esse é o nosso objetivo, que não se medique para toda a vida, nem com doses altas. Em algumas condições isso vai ser necessário, mas para a maioria das crianças a gente tem melhores resultados com a intervenção
não medicamentosa. Então, não medique seu filho se não tiver acompanhamento com um médico especializado que conheça as reações daquele medicamento, que podem ser sedação, né? Crises que a gente chama extrapiramidais, que podem simular uma crise epilética, desequilíbrio metabólico, pode acontecer, tanto que o médico tem que ver o paciente periodicamente quando ele está em uso de medicação controlada. E a depender da evolução clínica, até solicitar exames complementares para acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Tem crianças que se dão relativamente bem com o uso da risperidona, outros têm efeitos indesejados e a gente tem que partir para outro tipo de medicação. E só vai ter esse raciocínio clínico o médico que acompanha a criança. Se você ficar partindo de médico para médico para médico, aquele médico ali receita medicamento Y, vou para ele que eu quero usar medicamento Y. Aquele outro receita medicamento Z, vou para ele que eu quero usar medicamento Z. Aquele ali receita canabidiol, eu vou para ele porque eu quero usar canabidiol. Ou seja, a família está trocando de médico, né? O médico está perdendo esse raciocínio do acompanhamento clínico e está usando todo tipo de medicação sem ver alguma mudança, nem melhora, nem piora, mas não está se empenhando no tratamento de primeira linha, que é a intervenção não medicamentosa, né? A estratégia medicamentosa é de segunda linha ali, vai complementar o tratamento que já deveria estar sendo instituído. Doutor Gustavo, outra pergunta aqui. Essa mãe, ela fala, no caso da filha dela, aos 3 anos, ela já lê em português, já lê e fala em inglês. É considerada uma criança com altas habilidades, e essa criança com altas habilidades, ela tem que fazer alguma terapia diferente da que já faz, psicoterapia, fono, psicólogo, TO? No caso de uma criança com altas habilidades, mas sem autismo, porque existe o que a gente chama de dupla excepcionalidade, tá? No autismo, a criança tem um diagnóstico do autismo por outras dificuldades, né? Dificuldades de comunicação, desenvolvimento da linguagem, dificuldades de interação social, comportamentos restritos repetitivos, né? Interesses restritos, principalmente hiperlexia, que é visto nesses casos de dupla excepcionalidade. E aí você vai desenhar um tratamento específico para as necessidades daquela criança. Tá? Talvez a criança não precise de um suporte pedagógico voltado à alfabetização, que ela já está alfabetizada, mas precisa de um suporte pedagógico voltado a outras deficiências que foram identificadas ali no currículo. Tá? Ela pode ter ali dificuldades matemáticas, dificuldades de localização, de coordenação motora, principalmente coordenação motora fina. Então, é um caso particular, precisa de um acompanhamento individual. E a gente está querendo trazer mais informações gerais. Então, para essa mãe que tem uma filha, que precisa saber qual é o melhor tratamento para a filha dela, eu recomendo uma consulta com um médico especializado. Perfeito. Deixa eu fazer a última pergunta aqui, que o tempo da nossa live ela já está chegando ao final. São muitas perguntas, a gente percebe que realmente esse período de diagnóstico, essa frequência de médico, essas altas habilidades que às vezes a gente vai confundindo, tipo, vários conceitos que a gente fica nessa interação, como o próprio doutor falou, né, que a gente acha que é uma interação, mas a gente precisa que o médico observe que tipo de interação, que tipo de comportamento é esse, para que possa ser melhor diagnosticado. Essa última pergunta é: meu filho é grau 1. Com que frequência devo levá-lo para se consultar com um neuropediatra ou médico assistente, né, dessa criança? Caso individual, precisa avaliar. Perfeito. Ou seja, gente, realmente a gente precisa individualizar esse tratamento, por mais difícil que seja o tratamento no Sistema Único de Saúde, na saúde suplementar, mas precisa-se ter esse diagnóstico e precisa ter essa individualização do tratamento. Não adianta a gente ficar utilizando medicamento por conta própria, dosagem de forma errada, sem acompanhamento, fazendo esse acompanhamento como se médico fôssemos, né? Porque
todo mundo vai ter um pouco de médico ali, mas assim, não dá. Autismo é coisa séria, a gente precisa realmente ter o acompanhamento de profissionais sérios que acompanhem os filhos aí com um atendimento individualizado, da forma das necessidades que a criança apresentar, né, doutor Gustavo? Isso. E assim, eu gosto dessas lives que envolvam todos os segmentos, né? Jurídico, a educação, a saúde, quem precisar mais fazer parte dessa complexidade que é o autismo. A sociedade precisa acordar e saber que o autismo é um problema, não vou dizer nem problema, né? É uma questão complexa da atualidade e que a gente tem que pegar essa questão e resolver. Tá? É algo deixado para essa geração de gestores, de médicos, de advogados, e não tocar a bola para frente, né? Tem que matar no peito e resolver, ou seja, fazer um sistema educacional eficiente, um sistema de saúde eficiente, um sistema jurídico eficiente, porque a gente tem vários gargalos. Eu me preocupo muito com o gargalo do diagnóstico, do acesso ao tratamento. Isso que seria uma outra fase. Do acesso aos direitos, né, o direito a ser tratado. Porque eu quero ver meu paciente melhorar. Eu tenho compromisso com prognósticos. Não adianta nada fazer diagnóstico precoce, a gente ficar parado no próximo passo, que é o tratamento, e daqui a 5, 8 anos, o pai diz assim, mas o senhor disse que com um diagnóstico precoce ele ia melhorando. Eu disse, mas faltou também o tratamento, né, o próximo passo. Então a gente precisa acordar, ver que é uma questão realmente complexa, precisa de todas as cabeças pensando sobre isso e colaborando sobre isso. Né? Já estou assim, farto de ver colega médico dizer, não falo com advogado, né? Não falo com professora. E vice-versa. A advogado diz, não vou falar com o médico, não. Manda aí o pai falar com o médico. Não, gente, tem que ter essa colaboração. Muitos dos nossos clientes, pacientes, muitos do que eu tenho com o Franklin estão fortunadamente melhorando, né? Pelo sucesso que ele tem aí nos tribunais, pelos retornos que os pacientes me proporcionam, né, no acompanhamento, seja medicamentoso, não medicamentoso, de atualização dos laudos. Então a gente tem que colaborar para que essas famílias possam ter qualidade de vida. Né? Não vou dizer assim nem cura, porque não temos cura do autismo, mas temos acesso à qualidade de vida. Fiquem à vontade, doutor Franklin e doutor Diego, para fazer as considerações finais. Doutor Gustavo, a gente já viu que não dá para ficar só nessa live aqui, né? Todo mundo aqui falando nos comentários que merecem outros eventos, como a gente já fez também. Já sabe que não vai ficar só nessa live, né? Perfeito, eu fico à disposição, tá? Da OAB Olinda, das demais comissões, das outras OABs. Franklin também meu parceiro. Temos também muito conteúdo já produzido, maratonem lá, certo? Para a gente não ficar repetindo a mesma coisa e irmos a fundo, né? Claro que conceitos básicos é interessante porque tem sempre famílias novas recebendo diagnóstico, tudo, mas quando a família tem acesso a essa informação, a gente pode avançar um pouco mais. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a doutor Franco, principalmente a doutor Gustavo, por se disponibilizar aqui nessa noite, a nossa presidente da comissão, por abrir essa oportunidade. Foi uma coisa bem rápida que a gente fez, e uma das alternativas foi fazer essa live, e a presidente, o doutor Franco, abraçou essa ideia, e a gente veio aqui, convidamos, de prontidão já atendeu aí o convite da comissão, e a gente proporcionar para tantos os advogados, para tantas famílias atípicas, mães, pais, responsáveis, tirar suas dúvidas,
esclarecer de forma bem prática e objetiva esse assunto que é tão importante para a sociedade. Então, fico muito feliz que a comissão produza mais material dessa forma, mais conteúdo, e a gente está aqui disponível para o que precisar para a sociedade, principalmente aqui de Olinda. Obrigado a todos obrigado a todos pela disponibilidade. Está aqui em plena véspera de feriado. A gente sabe que tem muita coisa que a gente pode trabalhar e tratar ainda, mas para um primeiro momento ficou bem esclarecedor. Eu acredito que tudo isso é importante. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, comissão, estamos juntos. Gente, para finalizar essa live, queria agradecer a Dr. Diego, Dr. Gustavo, Dr. Franklin. Obrigada ao OAB Olinda, a quem eu agradeço através da presidência. Dizer que aguardem. Esse será apenas o primeiro pedacinho aí de evento que vem aí pela comissão. A gente tem esse pessoal trabalhando fortemente nessa área de autismo e a gente quer trazer mais integração, quer trazer mais informação, que é como o doutor Gustavo disse. A gente quer caminhar. Já que o judiciário a gente sabe que é um pouco lento, a gente quer caminhar e fazer a nossa parte para vocês, mães e pais atípicos, para que possam chegar ao conhecimento e a gente facilitar, que a gente sabe que é luta, né? Mas estamos juntos nesse movimento aí, liderado por Dr. Franklin, viu? Nos colocamos à disposição de todos. Muito obrigada a todos e até outros eventos. E se quiser, presencial para todos vocês. Beijo a todos. Muito boa Até noite. logo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, gente, tô tentando encerrar aqui e fiquei. Nossa, como é que eu encerro, hein? Calma. Alguém me ajuda. Não, girei a câmera.